Os irmãos podem se colocar de pé, fazer uma breve oração, para que o Espírito Santo possa me dar entendimento, e juntamente com a igreja, os irmãos podem se colocar de pé 2 minutinhos, agradecer a Deus por esse momento que nós estamos aqui. Amantíssimo e eterno Deus, gratos somos aqui por estarmos nesta manhã, Senhor, aleluia, juntamente com a tua igreja, compartilhando a tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, venha nos dar entendimento, para que nós possamos produzir aquilo que lhe apraz a cada coração que vai ser falado nesta manhã, a qual já foi falado uma partícula da tua palavra, e como continuidadamente, Senhor, vamos, aleluia, continuar falando a tua palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos esclareça e nos dá entendimento em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. É uma passagem que a gente está detalhando aqui, é a lição número 2, a imagem da igreja. Quando se trata de imagem, se trata de impressão, uma expressão, a imagem, aqui no texto áureo que diz assim, aqui no texto áureo diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a verdade prática é por meio de cada imagem que se retrata a igreja. O Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. Então, é através da imagem, a imagem da igreja, que nós vamos falar hoje, aqui no versículo de Efésios, capítulo 5, 25, ela faz uma alusão, ela faz uma comparação muito profunda sobre a imagem, né? Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para, aleluia, santificar, purificando, aleluia, com a lavagem da água pela palavra, apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também vós, marido, deveis amar vossas mulheres, como a sua própria mulher, e como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a sua mulher, assim ama-se a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a mulher deixará uma só carne. Grande é esse mistério, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Por que Paulo, ele comparou, ele fez essa comparação da igreja, da esposa e o marido? Porque quando a gente quando é jovem, quando a gente tem um desejo de assumir um relacionamento, assumir um compromisso, a primeira coisa você vai criar a imagem de alguém. Você vai se aproximar de uma pessoa, ou vice-versa, o rapaz vai se aproximar da esposa, da moça, ou a moça aproximar do rapaz, ela começa a criar uma imagem. Começa a criar aquela imagem. Então, aquela imagem começa a ser trabalhada na mente, no coração, e todo lugar que ele está andando, caminhando, a imagem que está na mente, no coração dele, é a imagem da esposa, é a imagem da noiva e a imagem do noivo. Então, começa a trazer essa imagem. Por isso que quando Deus olhou para a terra, olhou para o mundo, olhou para a nação, ele viu a imagem do mundo perturbado, mas ele precisava fazer uma translação, fazer uma renovação, e ele criou então um noivo para a igreja. Ele trouxe o noivo para que assumisse, aleluia, um matrimônio, uma núpcia espiritual, para que pudesse então a igreja ter a imagem de Cristo. Então nós nos aproximamos de Cristo, porque Deus nos amou primeiro, para que nós pudéssemos amarmos Ele. E através desse sentido, nós começamos a criar a imagem da gloriosa salvação de Cristo Jesus. Entendeu?
Então, essa é a imagem que Paulo, ele expressa claramente, assim como Cristo ama a sua igreja, também vice-versa, a igreja passou a amar a Cristo. Então, a imagem é vice-versa. Deus tem a imagem da igreja como luz que resplandece a sua glória, e a igreja tem a imagem de Cristo como seu autor e salvador e consumador da sua fé. Então nós temos a imagem de Cristo como nosso Deus, como nosso Salvador, porque nós criamos essa imagem através do Espírito Santo. E assim também Deus, ele criou a igreja e fez a imagem da sua noiva, que vai ser concluída, como nós vamos ver aqui sequentemente na lição. A introdução diz, Jesus Cristo retrata, aleluia, é retratada por uma série de imagens, mas por meio das páginas do Novo Testamento, cada uma delas revela determinado aspecto. Jesus Cristo, assim como os podemos contemplar, a imagem ou figura retrata um relacionamento de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso nós vamos aprender nessa lição. De que forma é a habitação de Deus? De que forma? Vamos ter uma noção de que forma. Onde é a habitação de Deus? A habitação de Deus, ela está relatada aqui um pouquinho, ela está entrelaçada, ela está habitada em nossos corações, porque nós somos o templo do Espírito Santo, como Paulo diz, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo, templo de Deus, o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se nós somos templo de Deus, então nós somos a igreja em que Deus habita em nossos corações. Porque no Antigo Testamento, Deus fazia habitação externa. A habitação de Deus não era interna, era externa. Nós podemos ver que lá no Jardim do Éden, quando Deus estava passeando, a habitação dele era externa. Quando ele se apresentava para Adão, ele se apresentava externamente. Adão, estou com você. Então ele não tinha essa habitação interna, porque ele estava preparando um povo, preparando uma nação, para que pudesse então ser a habitação que nós seríamos a habitação e morada de Deus. Então, quando nós vemos essa habitação externa, nós vemos que também no tabernáculo, a habitação de Deus era externa. Quando Salomão fez a oração lá sobre 1 Crônicas, capítulo 7, que tendo orado Salomão, e a glória de Deus desceu, e todos sentiram a presença de Deus. Mas o Espírito Santo ainda não estava fazendo morada de nós. Então a habitação de Deus era externa, a presença de Deus era externa. Como Sansão sentia necessidade de quando ele estava em situações difíceis, a presença de Deus se manifestava para ele, e ele se apoderava do poder dele. Então, era a manifestação temporânea, mas externa. Mas Deus, ele estava preparando para que pudesse, então, haver esse cumprimento aqui, ó. Glória a Jesus. De que forma a habitação de Deus? Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito que a igreja, glória a Jesus, glória às principais imagens da Bíblia a respeito da igreja que Cristo comunica. Nesse relacionamento, a função e habitação dessa instituição é criada por Deus. Agora, a imagem. A imagem descreve um relacionamento. A imagem descreve. Então, por isso que Paulo, ele deixou bem claro que a imagem é um relacionamento, uma comunhão, um entretenimento. Então, se nós somos esposa, minha esposa e eu sendo como meu marido e esposa, ele tem um relacionamento profundo, mútuo, contínuo, tem as divergências, mas tem um relacionamento que é tratado de face a face, de frente a frente, um com o outro. Assim também é Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, como imagem aqui está falando, como a imagem que transforma. Nós temos um relacionamento com Deus, nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, nós temos um relacionamento com a graça, com a glória de Deus, porque nós temos a imagem semelhante à frente, nós estamos de frente, e Deus está de frente conosco, através do Espírito Santo. Jesus, ele veio e nos trouxe esse entretenimento sobre um relacionamento de igreja
com o Espírito Santo, de igreja com Jesus, de igreja com a glória de Deus. Então, esse é um relacionamento. Agora, a noiva é uma aliança. A noiva é uma aliança. Dúvida alguma, sem dúvida alguma, a igreja, como noiva de Cristo, é uma das mais belas narrativas das Escrituras. No entanto, usa a figura da noiva como esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Então, num relacionamento, acontece desta forma. O moço, Israel tem esse costume, Israel tem o costume, quando o moço vai assumir uma moça, ele vai lá na casa dos pais, pega um dote e compra aquela moça. Compra aquela moça, os pais vão juntamente com ele, compra aquela moça por um dote. E diz assim, depois ele vai embora. E os companheiros dele perguntam, mas quando é que você vai comprar a sua, quando é que você vai buscar a sua noiva? Ele falou, quando estiver tudo preparado, eu voltarei para buscar a minha noiva. Então, essa noiva, ela é contida como uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, é um sentido de adoração, de aproximação, de obediência, de entretenimento, de compreensão da palavra de Deus que nos é instruída, que nos é trazida. Então nós passamos a interagir, porque nós estamos atentos ao que o noivo está requerendo daquela noiva. Então quando chegar o tempo determinado, aquele moço vai, busca aquela noiva para poder ter um relacionamento. E assim Deus fez conosco. Aleluia, num determinado tempo, Ele enviou Jesus Cristo e nos trouxe e nos preparou como noiva. E Ele falou, lá em São João 14, Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar e voltarei. E Ele está olhando para a noiva, como que a noiva está sendo preparada, como que a noiva está se portando, qual a imagem que a noiva está transmitindo para o mundo em relação aquele compromisso que ele tem com Jesus. Qual a imagem que ele está transmitindo? Qual a imagem que nós estamos transmitindo como noiva de Cristo? Porque um dia ele vai voltar. E ele não quer voltar, encontrar a nossa imagem manchada, a nossa imagem toda enrugada. Então, por isso que está falando a imagem. Hoje a igreja é a imagem de Cristo. Como que a igreja está sendo representada? Como imagem de Cristo. Ele é o noivo e ele vai voltar. Ele nos comprou com seu sangue, nos comprou com sua graça, veio, desceu sobre a terra e tomou sobre si as nossas dores, como diz Isaías, e foi humilhado com morte de cruz, e se tornou-se semelhante a nós, para nos comprar. Ele veio e comprou, falou, não, pai, eu vou lá, vou comprar a igreja, e ela vai ser a minha imagem na terra. Ela vai ser a minha imagem. Então agora, nós como imagem de Cristo, como está relatando aqui, convém que seja pura, tem que se desvencilhar-se do mal, tem que se desvencilhar, resistir às tentações, porque em tudo somos atribulados, somos tentados, somos perseguidos, mas temos que ter força para resistir, aleluia, às atribulações, às tentações, os desejos que sobrevêm sobre nós temos que resistir, mas às vezes nós temos muito cuidado, porque é muito difícil. Mas sem mim, Jesus falou que sem mim nada podereis fazer. Esforço próprio não consegue vencer nada. Se não tiver revestido, se não tiver graça, se não estiver com a imagem, o resplendor da glória de Deus em si, você não consegue. Entendeu? Então ele diz, glória a Jesus, convém destacar que a palavra grega, paterno, é traduzida também, segundo os Coríntios, glória a Jesus, capítulo 11, versículo 2. Coloca um pouquinho, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Você está... está falando é o mesmo sentido. O senhor falou que ia colocar no... isso, coloca aí, irmãos. 11 Coríntios, capítulo 2. Para nós interagir aqui. Glória a Jesus. 11, 2. O que está... para os irmãos acompanhar no raciocínio aqui lá. Entendeu?
Se o irmão quiser perguntar, tirar alguma, pode, nós estamos abertos para nós interagir juntamente, porque, glória a Deus. Então nós vemos, irmão, essas circunstâncias. Aí, ó, porque estou zeloso de vós, porque vos tenho preparado por apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Jesus Cristo. Então essa imagem da igreja que Jesus estabeleceu lá em Atos capítulo 2, que quando desceu, que a igreja foi estabelecida, então Deus trouxe essa imagem para que a igreja pudesse se apresentar. E nós vamos nos apresentar perante Deus como uma virgem pura, como uma pessoa que está totalmente voltada para Deus. Então nós temos esse compromisso, nós temos essa diligência de atentarmos cada dia mais. Por isso que lá a Bíblia diz que convém mais atentarmos à sua palavra, para que possamos se desviar-se do mal, desviar-se das coisas, né, que vêm sobre nós. Então, a esposa vem aqui, quando a esposa diz, em Cantares de Salomão, fala também sobre esse aspecto da imagem da igreja. Quem é esta? Em Cantares de Salomão, aqui 3, versículo 5, diz assim, né? Em Cantares de Salomão 3, capítulo 5, só para a gente ter uma imagem que foi apresentada, que o Salomão ele descreveu a imagem da igreja no Antigo Testamento. Ele olha, exatamente. Entendeu, irmão? A imagem. Cantares 3, versículo 5. Quem é esta que sobe, glória a Jesus, do deserto? É isso aí, ó. Conjuro vós, ó filhas de Jerusalém. Não, versículos... 3, 5, meu. Inverte o negócio aí. Então acho que eu inverti aqui. Peraí, mas tá, né? Isso, mas é Cantares de Salomão 2, versículo 10. A imagem. O meu amado fala e me diz, levanta-te, ó amiga minha, formosa minha, e vem. Ele está se referindo ao quê? A imagem que Salomão teve, ele já estava sendo revelado, a imagem da igreja. Então, e o esposo dizendo, levanta-te, ó formosa minha. Aleluia, levanta e vem. Então, nós somos formosas porque somos a imagem, somos a semelhança de Deus, e o Espírito Santo nos faz transmitir essa imagem como igreja formosa, como igreja adquirida, como igreja comprada. Então, nós temos essa imagem. Agora, quando alguém passa perante um templo, ele fala assim, mas aquela igreja ali, não dá não, porque a imagem da igreja transcende maus costumes, maus comportamentos, transcende algo que não é agradável. Então as pessoas passam e não tem vontade, porque a imagem que está manchada, a imagem, então ela não consegue. Mas quando alguém passa e olha para o lugar, para aquele templo, e vê um lugar agradável, de bom relacionamento, ele fala, puxa, aquela igreja ali tem uma imagem boa, tem uma imagem gloriosa, dá vontade de ficar lá. Por quê? Porque as palavras são agradáveis, o ensinamento é atrativo. Então você consegue transmitir uma imagem gloriosa de Deus. Mas não é eu estou se referindo assim como um templo físico. Mas o que está se referindo aqui é o templo espiritual, é o templo do corpo. Nós somos o templo de Cristo, nós somos a imagem de Cristo, então nós temos que transmitir boas esperanças, boas imagens.
Então, por isso que diz aqui, glória a Jesus, que é a imagem de Cristo. Glória a Jesus. Então, nós vemos, aí vem o seguinte, o outro ponto, que a igreja diz que a imagem que descreve a função. O que é a função da igreja? Qual é a imagem que a igreja transmite? Função. A função é o trabalho, é o processo que você procede. Então diz desta maneira, que nós vamos, glória a Deus, assim, geração santa, glória a Jesus, glória a Deus, um povo adquirido, assim também, como havia debaixo do povo de Deus, no antigo pacto da congregação, glória a Jesus, da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Ele fez um pacto para que pudesse tirar o povo da terra do Egito. Então, esse pacto foi consumado lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Se o irmão quiser ler aí, ou pôr aqui no telão, o irmão pode pôr Êxodo capítulo 25, versículo glória a Jesus, 19, 5 e 6. Glória a Jesus. Então nós vemos que no antiga aliança já havia um pacto. Deus tirou o povo da terra do Egito e falou para Abraão: Abraão, sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. E essa grande nação vai transmitir a minha imagem para os povos, dos povos de então, para saber que através de você, a minha imagem vai ser falada, vai ser transmitida, e todos os povos me conhecerão através de vocês. O que ele estava transmitindo? A glória e a imagem de Deus perante as nações. Quer dizer que, se diligentemente ouvidos a minha voz e guardar os meus mandamentos, então sereis propriedade minha, peculiar, e dentre os povos, porque toda nação da terra, porque toda a terra é minha. Então o que ele está dizendo? Dizendo que estas são as palavras que vos digo, falará aos filhos de Israel. Então ele está dizendo que por esse motivo, Israel ele andou pelos povos, pelas nações. Então todo mundo temia o povo de Israel, porque eles tinham uma imagem de um povo que era um povo adquirido, zeloso, de boas obras, e sabia que Deus andava no meio deles. Então eles temiam a Deus, porque a imagem que Israel tinha era a imagem de um Deus poderoso, de um Deus que não deixava, aleluia, aquele povo sofrer. E da mesma forma, como igreja hoje, nós somos um povo adquirido, zeloso de boas obras, e sabemos que Deus ele está junto conosco, porque a nossa imagem transmite o relacionamento. A nossa imagem, a nossa vida, transmite um relacionamento perfeito com Deus. Então Deus tem um compromisso conosco, porque o nosso relacionamento com Deus está em aptidão. O nosso relacionamento, como você tem um relacionamento de marido e mulher, então você consegue defender a sua esposa, e sua esposa consegue defender você, porque os dois estão no mesmo intuito, no mesmo propósito. Então a imagem familiar, a imagem conjugal, ela transmite para aqueles que te vê uma imagem boa. Fala, puxa, aquela família ali, aquele casal tem boa conduta, tem bom aspecto, porque você não vê nada que mancha a mácula deles. Porque todo lugar que você passa, puxa vida, aquele casal ali é uma bênção, né? Aquela família ali é uma bênção. Porque a imagem que você está transmitindo para aqueles que te vê é uma imagem boa. Então assim, a igreja, como igreja de Cristo, precisa transmitir essa imagem para que você possa atrair para a glória de Deus, atrair os povos, atrair aqueles que te ouvem, porque as suas palavras condizem com aquilo que nós vivemos, que nós adquirimos. Então, essa é uma mensagem gloriosa. Geração eleita. Né? Porque no Antigo Testamento nós vemos que Deus falou essa palavra para o povo de Israel, e através de Jesus Cristo, veio também
essa mensagem que Pedro, ele trouxe aqui, ó. Glória a Jesus. Geração eleita. Palavra grega traduzida como geração. Também possui sentido de raça. No Novo Testamento mostra em que Cristo, tanto judeus quanto gentios, fazem parte de uma só geração. Por causa dos que, aleluia, que eles têm uma comunhão, têm em comum. Não há distinção, cor, raça, sexos ou estados sociais. Todos formam uma geração eleita. Então nós agora quebrou o pacto de ser uma geração exclusiva, mas somos uma geração universal que está guardando, que está tentando pela palavra de Deus. Então Deus separou para si um povo, não só de judeus, mas de todos os quantos amarem e crerem na sua palavra. Diz que todos quanto guardaram os seus mandamentos. Então nós somos essa imagem. Como é que é a imagem que nós transmite aonde nós estamos? Como é que é a imagem que nós transmite aonde falamos? Então a imagem que você mostra é a imagem da igreja. Porque aonde você está, aonde eu estou, aonde eu vivo, com quem eu falo, com quem eu convivo, eu transmito a imagem de Cristo. Porque alguém olha para você, a sua palavra, a sua compostura, mostra que você tem a imagem, tem o brilho de Cristo. Porque assim, por exemplo, a lua, ela não consegue dar brilho sozinha. A imagem da lua, ela precisa do raio solar para que possa, então, transmitir a sua luz. E nós, como igreja, precisamos da glória de Deus para que nós possamos transmitir a glória de Deus. Porque em si mesmo não conseguimos transmitir nada, porque não temos a presença de Deus. E o Jesus é o sol, a Bíblia diz que Jesus, ele é o sol da justiça. Então, como o sol da justiça, ele nos preenche da sua glória. E quando ele nos preenche da sua glória, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quando nós temos a luz do mundo, nós conseguimos transmitir a imagem daquele que nos criou. Então alguém vê a imagem de Cristo em você através do Espírito Santo. Então, a lua é como a igreja. Se não tiver o resplendor da glória de Deus, a igreja é morta. Não tem brilho. É uma luz sem brilho. O que é uma luz sem brilho? Ela clareia, mas não traz calor. É uma luz sem fulgor, que ela mostra uma falsa iluminação. Agora, quando a igreja está revestida da glória de Deus, que o sol, a luz do Senhor está sobre a igreja, então ela transmite um calor, ela transmite uma luz genuína, e você consegue aproximar de alguém, e alguém sente a presença de Deus através de você. Porque quando você chega perto de alguém, aparente, não aparece nada, mas quando você está cheio da glória de Deus, quando você chega perto de alguém, poxa, eu estou sentindo algo diferente de você. Eu sinto algo diferente da sua vida. Por quê? Porque a glória de Deus transcende o seu coração e faz com que a pessoa também sinta a necessidade de se revestir da glória de Deus e passa a transmitir a imagem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos, o Cantar de Salomão também fala, né? Quem é essa que aparece como a alva do dia? Né? Cantar de Salomão também fala isso, essa mensagem, parece que, se me falha a memória, é Cantares capítulo 10, glória a Jesus, versículo 12. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Entendeu? Aí que entra aqui, a formosa como a lua. Por quê? Porque a lua, quando ela está cheia, ela representa a glória. Quando a lua está cheia, ela representa o brilho que você tem prazer de ficar horas e horas contemplando aquela coisa linda, aquele céu aberto, aquela lua bonita, entendeu? Aquele resplendor da glória de Deus, da glória. Então, assim é a igreja, como diz aqui, ó, quem é essa que aparece como a alva do dia? Glória, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército de bandeiras. Glória a Jesus. O que é o exército de bandeiras? É a igreja, é o povo de redor, que está com o exército, que caminha juntamente com ela, porque o exército é a igreja em si, no total, que resplandecendo a glória, resplandecendo o brilho, resplandecendo o resplendor da glória de Deus, porque você sabe
que quando a lua ela está formosa, as estrelas também brilham. Entendeu? Todas as estrelas estão brilhando ao redor da lua, porque através do resplendor da lua, as estrelas brilham, porque o sol, ele joga o resplendor na lua e também junta e clareia as estrelas. O que somos nós? Que além de ser a igreja resplandecente da glória de Deus, nós também, como estrela do Senhor, nós estamos recebendo, juntamente com a glória, com a lua, a graça de Deus, e só podemos transmitir o resplendor da glória de Deus. Então, essa é assim a glória de Deus, para aqueles que nós possamos transmitir verdadeiramente a imagem de Deus, através de Cristo. Né? E seguindo aqui, sacerdócio real, em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve que os crentes formam a igreja de Cristo como um exército sacerdócio real. Essa imagem vem do Antigo Testamento. Glória a Jesus, glória a Deus, porque no Antigo Testamento, o sistema sacerdotal levítico, na antiga aliança, Deus escolheu uma família de Arão para oferecer sacrifícios como sacerdote. Da mesma forma, ele fez na nova aliança, glória a Deus. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido na antiga aliança e o sacerdócio exercido na nova aliança. Por quê? Na antiga aliança, só a família de Arão poderia entrar no Santo dos Santos, na antiga aliança. Mas depois que Jesus falou assim, Pai, está consumado, o véu rasgou-se de alto a baixo. Então, abriu-se a porta da graça, aí não só o sacerdote hoje pode entrar no templo como a igreja de Cristo. Nós hoje somos sacerdotes real, porque nós temos liberdade para entrar diante do altar, nós temos liberdade de transpunir ou atravessar o altar, aonde a cortina do templo foi ser rasgada. Então nós temos acesso para chegar perante o altar, rasgar o nosso coração, oferecer o nosso sacrifício, pedir misericórdia, pedir perdão, e o Espírito Santo e o sangue de Jesus Cristo, naquele momento, é derramado sobre você, e você é purificado de todo pecado, porque todo sacrifício, aleluia, que era entrado no altar, exigia esse sangue, exigia sangue. Então, quando você entra no templo, no sacerdócio, como sacerdote real hoje, que a igreja é hoje o sacerdócio real, você tem liberdade de acessar o altar, o templo do templo, o santo do santo, e rasgar o teu coração, e confessar, e o sangue de Jesus Cristo te purifica, e você sai justificado, porque só na antiga aliança, só o sacerdote tinha esse direito. Então, quando chegava perante Israel, o sacerdote ia apresentar um sacrifício, em prol do povo. Então, o que fazia? Era cheio de sinetas, né? Como os irmãos sabem, a veste sacerdotal tinha sinetas, e era amarrado com uma corda. Porque se o sacrifício não fosse aceito, é que o povo estava em pecado e o sacerdote morria por causa do pecado do povo. Então tinha que fazer um concerto primeiro, antes do sacerdote entrar no templo, no Santo dos Santos, tinha que haver uma conciliação, tinha que haver um acerto, para que o sacerdote pudesse entrar com garantia de entrar, fazer o sacrifício, oferecer as perícias, o sangue do cordeiro, e voltasse com vida. Então, assim era aceito aquele sacrifício. Então, hoje, não tem mais sangue de cordeiro. Hoje tem o sangue de Jesus Cristo, que você tem acesso livre para poder entrar e rasgar o teu coração e apresentar a imagem gloriosa de Cristo aonde quer que você andar. Então, essa é a diferença. Glória a Jesus. Aliança, essa função era reservada, que nem eu falei para os irmãos, a Levi. Para essa missão, foi Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança de Cristo, um sacerdote exerce agora. Todo cristão tem o privilégio de queimar incenso e exercer um ministério de oração, de intercessão diante de Deus. Nação santa, povo adquirido. Então, quebrou-se o véu, rasgou-se. Então, Deus, ele viu que precisava quebrar essa aliança, precisava tirar essa tradição, para que os demais povos tivessem liberdade de entrar no Santo do Santo e fazer o seu sacrifício,
rasgar o teu coração, orar, consagrar a tua vida e o sangue de Jesus Cristo ser derramado sobre você. E o Espírito Santo ainda nos ajuda com gemido inexprimível diante do trono de Deus, falando: Pai, olha lá, meu filho está clamando, ele está pedindo misericórdia, ele está pedindo graça, derrama sobre ele as suas bênçãos. E Jesus vem como advogado, fala: meu pai, meu filho está clamando, eu vou lá passar o meu sangue sobre ele, e ele vai sair justificado. Glória a Deus. Aqueles dois que se apresentou perante o altar, um falou: Senhor, tu sabes que eu jejum, tu sabes que eu pago meus dízimos, tu sabes que eu sou assim, então receba o meu sacrifício. Esse não recebeu porque ele estava se autogloriando. Aquele humilde chegou perante o Senhor e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Sei que não mereço estar aqui, mas estou aqui com o coração contrito, coração rasgado. Tem misericórdia de mim. Esse, o Espírito Santo, intercedeu por ele com gemido inexprimível, e Jesus veio e justificou ele, e ele saiu justificado. Essa é a missão hoje, nesse aspecto aqui, do altar sacerdotal. Hoje a igreja tem liberdade. Então, meus irmãos, não sofra, não fica deprimido. Entra no teu quarto. Por isso que Jesus falou assim, ó, quando tiver alguma dúvida, entra no teu quarto, ora em secreto, que em secreto o Pai te abençoará. Então, essa é a glória de Deus. Você está no seu quarto, rasgando o teu coração, chorando, se humilhando. Quando você sai do seu quarto, com os olhos banhados de lágrimas e com o coração voltado, você vai sair do seu quarto abençoado, justificado, porque Deus é poderoso e nos dá a sua graça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E aí vem mais da habilitação, e vem as outras mais, né? Mas já deu a minha hora, e eu vou ter que parar em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Foi muito resumido, mas o que eu pude transmitir para os irmãos hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.